Em nome de Jesus. Hoje os obreiros estarão descendo. Hoje nós estaremos aqui, meus irmãos, aprendendo algo acerca de Daniel. A gente ouve falar em Daniel, ouve falar o tanto que Daniel foi um homem segundo o coração de Deus, que não misturou com os manjares do rei, mas muitas dessas coisas a gente fica ainda sem intrepidez para falar, porque talvez não conhecemos a fundo o que este livro tem a nos dizer. Olha bem, nós vamos falar sobre Daniel, nosso contemporâneo. O que significa contemporâneo, meus irmãos? Nossos dias atuais. Dias atuais. Então, Daniel, ele não tem uma palavra antiga. Daniel não tem uma palavra que está lá no fundo do baú e que nós não a possamos usar mais. Não, a palavra que Deus usou Daniel, através de um livro profético e um livro histórico, trouxe a nós. Pode voltar, meu irmão, pode voltar lá no comecinho, aí você está indo para frente aí. Essa palavra que Daniel trouxe a nós, tanto quando ele a escreveu, estava lá nos idos de Babilônia, hoje tem uma certa atualidade nos nossos dias. Então veja bem, meus irmãos, quando nós falamos de Daniel, nosso contemporâneo, quer dizer, Daniel trazendo mensagens para mim, para você, para os nossos dias atuais, os nossos dias de hoje. Essa mensagem aqui, talvez, ela pode ter aí mais de 1000, de 2000 anos, mas essa mensagem, ela é real hoje. Ela é uma mensagem que saiu, basicamente, do trono de Deus. E quando nós falamos sobre ela, nós queremos dizer o seguinte: nós precisamos dessa palavra como regra de fé, porque essa palavra, ela é parte da Bíblia Sagrada. E se é parte da Bíblia Sagrada, é um dos livros da Bíblia, nós precisamos atentar nela e descobrir alguns percalços e descobrir algumas circunstâncias que esse livro pode nos ajudar. Primeiro, é um livro que traz noções de escatologia. É lógico que nós não vamos entrar hoje, propriamente dito, em escatologia. Hoje nós veremos o livro dentro da sua visão panorâmica, dentro da sua visão linguagem de figura e dentro da sua linguagem literária. Tá bom? Então, verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: Daniel é um exemplo de perseverança na fidelidade a Deus e de integridade moral, estimulando-nos a confiar no projeto divino. Irmãos, hoje está difícil nós seguirmos alguns homens. Às vezes a gente começa a olhar para a vida de alguns homens e a gente até fala assim: eu vou pegar esse homem aqui como um exemplo para mim, como um testemunho de vida para mim. E lá na frente, muitas das vezes, a gente às vezes constrangido com uma conversa, com um assunto, ou até mesmo a gente fica um pouco decepcionado por algumas circunstâncias que acontecem. Mas eu vejo aqui a verdade prática expressando basicamente o que eu já tinha visto dentro do meu conceito de Daniel. Vermos Daniel como um homem que estimula os crentes da atualidade a viver uma vida de fé, a viver uma vida de renúncia, a viver uma vida em santidade. Irmãos, eu lembro que ainda no Pompeia, reuníamos um grupo de jovens e passávamos a semana toda em jejum, todo mundo em jejum, ninguém comia durante às 12 horas,
era o Tiãozinho, o Sebastião, o Manuel, o Wilton, era o Isaac, era o Neto também, eu acho que estava nessa turma. Estava não, né, Neto? Quem mais estava nessa turma? O Jacó estava na turma, Marcos Roberto estava nessa turma. Então tinha uma grande leva de pessoas ali. O Custódio, o Assis estava nessa turma. Então nós ficávamos ali, irmãos, uma semana em seguida, jejuando. E aí, às vezes, irmãos, a gente começava a ficar até meio que fisicamente um pouco debilitado, buscando santificação, buscando santidade. Mas eu vejo que tudo que nós fizemos lá no passado é sombra e figura para os dias de hoje. É o que tem dado sustentáculos para nós no dia de hoje. Então, meus irmãos, nós podemos depositar, nós podemos prestar depósito para Deus. E o que é prestar depósito para Deus? Ou seja, enquanto está tudo bem, vamos aprender com essas pessoas que têm alguma coisa para nos ensinar, como Daniel. Daniel, ele nos traz estímulos grandes. Quando porventura ele tinha na mesa do rei, tudo que porventura o rei comia, ele tinha autoridade de comer, ele e os seus colegas, os seus companheiros. Tudo que eles estavam ali sentados na mesa ao redor, eles poderiam comer, mas eles se infiltraram de uma maneira a nível de santidade e não entraram para se prostituir com os manjares do rei. O que eu aprendo aqui hoje? Irmãos, o que é os manjares do rei para nós hoje? O que é os manjares do rei para nós hoje? Irmão, tem tantas coisas que é os manjares do rei para nós. Por exemplo, irmãos, a corrupção. A corrupção hoje é um prato cheio. É um prato cheio de cólera, de ira, de vergonha. Porque, meus irmãos, a mentira só fica até a verdade chegar. E hoje a gente vê tantas pessoas se corrompendo talvez porque ganhou ali R$50 de alguém, se corrompendo talvez porque ganhou ali algo de alguém. Irmão, nós não podemos deixar isso acontecer nos nossos dias, nas nossas vidas. Nós temos exemplos bons para seguir. Hoje nós vamos falar sobre a condição de Daniel ser nosso contemporâneo. Mas ao longo dessa revista, nós aprenderemos coisas tremendas com Daniel. Hoje nós vamos fazer um apanhado do panorama bíblico desse livro. Nós não vamos entrar em pormenores, não vamos entrar em circunstâncias pelas quais o livro menciona, porque hoje é a abertura da lição. Aliás, domingo passado de manhã era para ser a abertura da escola. E estamos fazendo isso hoje, em função da nossa condição de dar o livre-arbítrio para o pleito eleitoreiro. Olha bem, por favor. Pode passar mais um, hein, meus irmãos. Olha bem, os objetivos dessa lição. O aluno, após essa palestra de hoje, eu e você, nós temos que conhecer panoramicamente o livro de Daniel. Nós precisamos saber alguma coisa panoramicamente o livro de Daniel. Alguém sabe explicar, dentro de uma palavra literária, o que quer dizer visão panorâmica? Visão panorâmica, eu vou dar uma linguagem figurada para você entender. Sabe quando você sobe em cima do telhado e olha e vê o lote do vizinho, vê as galinhas, vê os coelhos, vê os bichinhos? Você está tendo uma visão panorâmica, tá bom? Olhando dentro de uma figura de linguagem, uma visão panorâmica. O que eu quero que você entenda? É mais ou menos isso que nós vamos fazer com o livro de Daniel hoje. Nós vamos entrar na primeira lição e ter uma visão do que nós vamos ver ao longo dessa revista, tá bom? Então, os irmãos estejam bem atentos. Então, primeira coisa, após essa aula, o aluno deverá conhecer panoramicamente o livro de Daniel. Segundo, explicar a autoria e a história por trás do livro de Daniel. Esse livro de Daniel traz uma história. Além de história, ele traz também uma parte profética, mas ele traz também uma autoria, tá? Depois a gente vai estar vendo isso aí. E compreender os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia, ou seja, nós vamos noticiar para os irmãos como que foi, como que se deu a condição de Babilônia fazer Israel
escravo ou fazer Israel viver uma situação de vida dependente. Independente, ou seja, dependente. Independente é quando tem condição de se suster sozinho. Independente é quando está debaixo de uma autoridade. Veja bem, meus irmãos, quem é o autor de Daniel, do livro de Daniel? O próprio Daniel. Pode responder, hoje é terça-feira, tá, irmãos? Fica à vontade, e nós estamos se tratando de revista, tá bom? Fica à vontade. Qual é o tema do livro? A soberania de Deus na história. A soberania de Deus na história. O que quer dizer a soberania de Deus na história? Quer dizer que do começo ao fim, Deus é o Senhor. Do começo ao fim, Ele é o Deus da glória. Não existe outro Deus que superou e que jamais vai superar Deus. Quer dizer, soberania, Ele é o soberano. Ele é soberano na sua vida, meu irmão? Ele ainda manda naquilo que você pensa e dispensa? Então dá glória a Deus nesta noite, tá bom? Não tem nem visão contrária. Se Ele quiser, Ele faz e Ele desfaz, porque Ele é soberano. Amém? O que mais, irmãos? Qual foi a data que basicamente foi escrito esse livro de Daniel? Cerca de 336 a 530 antes de Cristo. Isso se deu em função de alguns propósitos. E qual o propósito desse livro? Você vai ver agora o propósito do livro. Eu vou contar até 3 e você vai ler comigo. 1, 2, 3. Dar ao povo do concerto do Antigo Testamento. Ele frisou bem. Se ele fizesse dar ao povo do concerto a certeza que o juízo, aí ficaria uma coisa fora do rumo e a gente ficaria pensando que nós estaríamos incluídos aí também. Mas ele foi bem nítido, dar ao povo do concerto do Antigo Testamento. Que tudo isso que aconteceu, essa certeza, é que entre as nações gentias, isso não ficaria permanente. Isso seria só para Deus dar uma balançada na figueira. Isso seria só para Deus tratar algumas situações. Você já imaginou quando Deus leva a gente a um beco sem saída? Nós temos uma mensagem que o título dela é Beco Sem Saída. Ou seja, entre Migdol, entre Pirairote e em frente ao mar. Os homens estavam ali e não tinha para onde sair. Atrás vinha quem? O exército de quem? Para onde que esse povo ia? Se à frente era água, se era montanha de um lado e pedreira do outro. Não tinha para onde sair. E Deus falou assim: Moisés, coloque lá a varinha na água. O mar se abriu, o povo passou, porque Deus usou de providência. E nós vamos aprender um pouquinho lá na frente o que significa providência. O que mais que eu vejo aqui? 2. Agora, nesse 2 aqui, eu sozinho leio e você ouça. Legar ao povo de Deus, no decurso da sua história, as visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações. Legar quer dizer, quando o pai deixa uma herança para o filho, o pai deixou o que para o filho? Um legado. Então aqui está dizendo isso. Deus está dando um legado ao seu povo, no decurso da sua história, das visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações. Legado quer dizer, as coisas que aconteceram no passado, a gente vê hoje nitidamente. E ainda falta muitas coisas de Daniel para se cumprir, irmãos. Tem muita coisa para se cumprir ainda, biblicamente falando. Então o que nós podemos ver dentro do propósito? Podemos ver que dá ao povo a certeza de que o juízo do cativeiro entre as nações gentias não seria permanente. Quer dizer, o sofrimento não é para a vida toda, não é permanente, não é para sempre. E segundo, dar basicamente aí legado aos seus filhos, que somos nós, ou seja, dar uma herança de que nós, no decurso da história,
também teremos essas visões proféticas que Daniel também teve, e vamos cumprir na íntegra aquilo que Deus fez, mas lembrando que quando lemos, a gente acompanha as visões proféticas de Daniel, as visões proféticas de Ezequiel, de Jeremias, para que nós possamos prosseguir no alvo e seguir o nosso Cristo vivendo dentro das nações. O que mais? Personagens centrais desse livro. Quem são os personagens desse livro? O livro de Daniel. Quem são os personagens centrais? Daniel e Nabucodonosor. Por que são eles os personagens principais? Vamos mais para frente e você vai ver. Principais acontecimentos. Primeiro, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Capítulo 2 de Daniel vai contar sobre isso, sobre esses acontecimentos. Segundo, a fornalha de fogo ardente, Daniel 3, está lá no capítulo 3. E a loucura de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. E também Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6. Nós vamos passar, dentro dessa leitura do nosso livro, dessa revista, nós vamos passar sobre a égide dessas circunstâncias aqui. Nós vamos aprender isso aqui, tá bom? Esse livro traz esses principais acontecimentos para quê? Para que nós possamos ver isso aqui e nos encaixarmos dentro desse padrão, nos encaixarmos como crentes, como servos de Deus, como homem mundano não, mas como crente. Como homem mundano não tem como nós encaixarmos aqui, dentro dessas circunstâncias que Daniel trouxe à tona. Agora, como homem de Deus, como homem cristão, mesmo cheio de falhas, nós temos condições de nos colocarmos aqui. O que mais que nós podemos aprender? As principais profecias deste livro. As principais profecias. Primeiro, as visões dos anos vindouros. Daniel de 7 a 8. A revelação das 70 semanas de Daniel, né? Das 70 semanas. Daniel 9. Imagem da história do fim. Daniel capítulo 11 e capítulo 12. Vai trazer uma história final para nós. Por que eu estou passando isso aqui para os irmãos? Porque que adianta eu falar alguma coisa para os irmãos de Daniel, sem eu contar para os irmãos como aconteceu, como foi, como surgiu, por que Daniel foi parar em Babilônia, por que Daniel foi ter que separar de comer dos manjares do rei. Isso tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos olhar dentro da íntegra nas nossas lições da escola dominical. Meus irmãos, o homem que pensa que é sábio se engana. Eu tenho um dito popular para você, e o dito é o seguinte: o sábio sabe que ele não é sábio, pois quando o sábio souber que ele é sábio, o sábio não é sábio. Vocês estão entendendo? Então nunca pense, eu já sabia, se eu estou cansado de saber. Irmãos, tem coisas minuciosas que nós precisamos parar para atentar a esse fato, para buscarmos informações. Então se você é sábio, você é igual eu. Nós não sabemos quase que nada. Nós temos que ler, que buscar para aprendermos. Amém, meus irmãos? O que mais? Temos mais aí. A introdução. Nós temos mais aí. Palavra-chave, providência. Vai clicando de um por um, meu irmão, senão nós vamos perdendo aí a beleza do negócio aí. Você clica de uma vez, aí nós perdemos a beleza aqui. Isso. Introdução. Palavra-chave. Providência. Deus usou de providência com Daniel. Deus usou de providência Sadraque, Mesaque, Abednego. Lá na fornalha, eles estavam prestes a ser consumidos pelo fogo. Houve uma providência ali. Houve sim ou não, meus irmãos? Quem acredita que houve uma providência ali, levante a mão assim comigo. Houve uma providência ali. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, o que aconteceu ali, irmão Dinei? Houve uma providência ali. Teve uma providência de Deus. E o que quer dizer providência? Providência é a ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. Dado a importância do livro de Daniel, nós o estudaremos sobre a perspectiva da escatologia bíblica. Indiscutivelmente, Daniel é um profeta bíblico que não ficou restrito ao passado.
ele é contemporâneo. O seu nome, a sua vida e obra são exemplo de perseverança em Deus. Embora vivendo em circunstâncias adversas e numa cultura pagã, Daniel não perdeu a fé no Deus Altíssimo e o vínculo com o seu povo. Meus irmãos, esses dias, cheguei na casa de uma família, eu cheguei junto com o Ivan Júnior, minha esposa, e chegando lá, irmãos, uma mesa, pessoal amigo da gente, e eles com a mesa, era o dia de Cosme e Damião, eles chamam de São Cosme e Damião. E quando nós chegamos ali naquela casa, a mesa cheia de balinha e a figura dos dois irmãos, Cosme e Damião, no fundo daquela mesa. E a gente via muitas criancinhas da vizinhança ali, chegando ali, e eles pegavam uma balinha daquela, oferecia e entregava. Aquilo ardia o meu coração, aquilo doía o meu coração. Eles foram entregar uma balinha para o Ivan Júnior, eu falei assim, obrigado, meu irmão, obrigado, tá? Até porque eles sabem que eu sou cristão. Se eles estão querendo colocar a coisa goela abaixo, irmãos, nós somos crentes e somos humildes, mas nós não podemos confundir humildade com burrice. Burrice é uma coisa, humildade é outra. Burrice é eu pegar um trem desse, sabendo que é oferecido a deuses estranhos, a deuses pagãos, e eu fazer de conta que, não, só para não contrariar o irmão. Não, o irmão tem que respeitar também a minha condição de fé. Ele tem que respeitar também a sua condição de fé. Daniel, ele não fez diferente. Daniel podia muito bem comer na mesa do rei. Ele podia muito bem fazer algumas coisas que ele tinha o direito de fazer. Até então ele estava sendo treinado para ser pessoas de confiança do rei, ministros do rei. Mas Daniel preferiu se isolar juntamente com seus companheiros. Meus irmãos, nós precisamos sair das garras que o mundo está querendo colocar em nós. Quando tiver um programa de televisão na sua casa, que você, como cristão, sabe que ele está fora dos padrões de Deus para a sua família, tenha autoridade, pai, tenha autoridade, mãe, troca de canal. O filho chorou, o filho sapateou, fala com ele, meu filho, nós precisamos viver uma fé sadia. Ah, mas o pai, ele não vai entender isso, então faça ele entender como um ato de obediência, faça ele entender como um ato de que você é o pai e ele é o filho. Nós precisamos entrar por esse caminho. Quantos pais estão dizendo para os filhos, eu não vou trazer nenhuma cobrança para o meu filho agora não, ele está muito pequenininho, quando ele crescer ele me paga. Pai, você está enganado, pai. Quando ele crescer, ele vai endurecer o pescocinho, acabou, pai. Você não dá conta mais de virar o pescocinho dele, acabou. Tem que ser agora. Então, meu pai, minha mãe, olha bem, Daniel, ele não fez diferente. Assim como eu cheguei na casa dessa família amiga nossa, e eles queriam empurrar a goela dentro da gente, essa questão aí de coisas sacrificadas a ídolos, e eu falei, não, muito obrigado, tá? Humildade é uma coisa, e eu ser um pouco ético demais ou bobo é outra história. Não, eu peguei por ética. Não pega por ética não, meu irmão, fala não e acabou. Não deixe se contaminar com isso. Agora, olha bem, olha a diferença. Você sabe que está sacrificado a um ídolo. Você pega, basicamente no seu coração, você pode até orar que Deus cancela tudo, mas basicamente, como humano que somos, nós vamos ficar mentalizando que é algo oferecido a ídolo. Agora, se você, porventura, ganha lá na rua de alguém, foi oferecido a ídolo. Você não sabe de onde que veio. Você pegou, toda vez que você vai chupar uma balinha, Senhor, apresenta essa balinha ao Senhor e que o Senhor esteja consagrando em nome de Jesus. Irmão, vai ser saúde para você. Acabou. Não tem problema nenhum. Quem está entendendo, diga eu. Então tá, vamos mais para frente. A história por trás do livro de Daniel. Olha bem, irmãos, essa história por trás do livro de Daniel, ela nos dá a entender que o livro de Daniel, além de falar de circunstâncias proféticas, ele traz também relatos históricos de como foi que aconteceu. Aí basicamente o que? As circunstâncias do exílio,
Basicamente, a revista, na sua primeira folha, aí aonde nós vamos entrar agora, já vai começar falando de Abraão. Já vai começar falando de Abraão. Quem é Abraão para nós hoje, que somos cristãos? É o pai da fé, é o pai das nações, porque foi através dele que Deus lançou uma palavra como é que chama? Não é profética, não. Promessa. Deus lançou uma palavra de promessa para a vida dele. Obrigado, irmão. Uma palavra de promessa para a vida dele, e essa promessa se cumpriu na íntegra. Irmãos, quantas promessas Deus tem feito para você? Quantas promessas Deus tem feito para você? Deus falou assim: Iuna, fica na minha presença, eu vou te dar a ordem. Deus te deu. Não é verdade? Irmã Hilda, fica na minha presença, vou te colocar à disposição do departamento missionário. Deus deu aí a consagração de ministro como missionário para a irmã Hilda. Isso é promessa. Irmãos, Deus me prometeu muitas coisas, e Deus já cumpriu muitas coisas. E aí, algumas promessas que Deus me fez ainda faltam cumprir. E eu sei que, se eu permanecer fiel, eu não vou morrer enquanto essas promessas não se cumprirem. Eu preciso acreditar nisso. Abraão acreditou. Olha bem, por favor, para os irmãos entenderem a história por trás do livro de Daniel. A formação histórica de Israel. Essa formação histórica de Israel, irmãos, ela é uma formação pela qual a gente vê ela oriunda, já começando do Gênesis, essa formação histórica de Israel. Por exemplo, a formação histórica de Israel. A história do povo judeu começa com Abraão e Sara, em Gênesis 12. Eles tiveram um filho chamado Isaac. Não é o pastor Isaac aqui não, é o Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa de Deus. Isso está em Gênesis 15, 4, o versículo também 17, 18, e também o 21 ao 13, Gênesis 21 e 3. Isaac, por sua vez, gerou quantos filhos? 2 filhos. Quais eram os nomes dos filhos de Isaac? Esaú e Jacó. O segundo filho, que é Jacó, esse moço teve basicamente 12 filhos, um clã de 12 filhos. E esses 12 filhos dele foi crescendo, multiplicando e foram para o Egito. Mudou-se para o Egito. E basicamente ali, Jacó aumentou o número da sua família ali no Egito. Só que eles não eram para estar no Egito, porque Deus fez uma promessa a Abraão, que faria uma grande nação. E essa grande nação não era o Egito, porque o Egito já era uma nação. Então Deus agora pega esse moço, o povo altamente abundante em terra estrangeira, que estava no Egito. E agora, a partir de então, formou-se Israel, a futura nação projetada por Deus. Quando Deus formou Israel, quando Deus fez essas famílias crescerem em números, em graus e gêneros, essas famílias então se formou a futura nação de Israel. Irmãos, eu fico observando, alguns governos criam algumas secretarias, e daqui um pouquinho acaba, alguns pastores criam alguns departamentos, daqui um pouquinho acabam, alguns líderes criam alguns departamentos, daqui um pouquinho acabam, mas eu vejo aqui na história, essa história, irmão, de Abraão, é uma história que você vê que nada acabou, ela está perene aos nossos olhos. Tudo que Deus prometeu para Abraão está firme até hoje. Deus não mudou o rumo dele. Então, meu irmão, nós temos um problema de ficar preocupado de que aquilo que Deus prometeu para nós, rapaz, Deus vai mudar, Deus vai mudar. Irmão, continue fiel. Deus está vendo a promessa que Ele te fez. E essa promessa, meu irmão, Ele vai cumprir na íntegra na sua vida. É só você crer nos projetos que Deus tem para você. Se Deus tem projeto para a sua vida,
Se Deus tem propósito para a sua vida, e eu sei que tem, Deus não ia te chamar para cá sem propósito. Deus não ia te chamar para cá sem projeto. Se Deus tem projeto na sua vida, meu querido, entenda que Deus vai fazer cumprir na sua vida, e você vai cantar o hino glória a Deus e aleluia. Amém, gente? O que mais? Mas com o passar do tempo, a família judaica perdeu a benesses. Ou seja, benesses quer dizer, eles perderam ali o ganho, muitas vezes, que ele tinha através da confiança daquele rei egípcio, através das possessões de José do Egito, e eles perderam isso com o tempo. E com o tempo eles foram perdendo, e aí acabou ficando o quê? Ficando mais que escravo. Uma intervenção divina, e sob a liderança de Moisés, os israelitas saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto até Canaã, a terra de Canaã, por 40 anos. Quanto tempo, irmãos, era para o povo sair do Egito e chegar em Canaã? Quantos dias que era, irmãos? 40 dias. Os irmãos concordam comigo, sim ou não? E por que Deus permitiu acontecer a situação de levar 40 anos? Também por causa da dureza do coração do povo, mas Deus queria fazer alguns tratamentos. Você sabe que quando Deus te levar para o deserto, irmão, quanto mais você reclamar, mais deserto vai chegar. Quanto mais você falar besteira, mais deserto vai chegar. Enquanto você não começar a se ater-se, enquanto você não começar a se arrepender, enquanto você lá no deserto não começar a glorificar a Deus, você não vai ver Deus mudando o cativeiro. Deus teve que passar com esse povo aqui 40 anos, aonde eles teriam que passar 40 dias. O que nós aprendemos para os dias de hoje? Meu irmão, minha irmã, ao longo desse livro aqui de Daniel, dessa escola bíblica dominical, não perca nenhuma lição. São lições de vidas que vai trazer para nós uma esperança de mudar o rumo da história da nossa vida. Tem tanta gente levando a vida para um lugar errado e pensando que está certo. O homem, quando ele começa a cauterizar sua mente, o homem, quando ele começa a cauterizar-se diante de Deus, ele começa a fazer as coisas erradas e para ele está sentindo que está certo. E ainda usa a Bíblia como fonte de regra e fé para provar que ele está correto. Cuidado, meus irmãos, que nós não venhamos cair nessa situação tenebrosa. Nós temos livros bíblicos que traz para nós ensinamentos tremendos. E tem outra, se não tem ninguém para interpretar, você mesmo vai ser o intérprete. É só pedir o Espírito Santo vai te ajudar a interpretar muitas coisas na Bíblia. Coisas que eu aprendi na Bíblia, que não foi homens que me ensinaram. Coisas que eu aprendi na palavra, que não foi homens que trouxeram ao meu conhecimento. Foi através do joelho, e o Espírito Santo foi revelando. Sabe, irmãos, por que nós temos batido em muitas portas e muitas portas não têm se abrido? É porque nós estamos precisando ter mais intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, quando temos mais convicção da nossa fé, da nossa salvação, quando somos aqui nos colocados como Daniel. Por que Daniel não se contentou em comer dos manjares do rei? Ele tinha uma convicção, e a convicção dele, ou morte ou vida, ele ia permanecer nessa convicção. Sabe o que está acontecendo com a gente hoje, irmãos? Falta de convicção. Por algumas palavrinhas bonitas, eu mudo meu rumo todinho do Evangelho e vou para outro lado. Por algumas coisas bonitas, eu mudo meu rumo todinho e vou diante de coisas que são fora dos padrões da palavra de Deus. Meu irmão, não muda, meu irmão. Minha irmã, não muda, minha irmã. Em nome de Jesus, não vira para a direita nem para a esquerda. Siga no seu alvo, olhando para o Senhor e autor e consumador da sua fé. Siga para Ele. É Ele que vai nos dar vitória naquele dia final. Vai um amém aí, um glória? Israel viveu sobre a égide. Égide quer dizer proteção de um governo teocrático, isto é, governado diretamente por Deus e através de homens, chamado por Ele para esta função. O que é um governo teocrático? Um governo teocrático é quando o próprio Deus governa, mesmo que esteja usando homens como vaso dele, como autoridade eclesiástica dele. Tá bom? Então o governo teocrático quer dizer, Deus tem o controle da situação.
Que tipo de governo nós vivemos hoje, irmãos? Será que é democrático mesmo, irmão? Não, você falou certinho. Dentro do contexto original é democrático, né? Dentro, sem dúvida. Mas hoje eu fico pensando, será que é democrático mesmo? Se eu, pastor, falar sobre algumas situações hoje em público, eu saio como homofóbico. Isso é democracia, irmãos? Não é. Nós estamos vivendo um governo hoje, basicamente desguarnecido de teocracia quase, desguarnecido de monarquia quase, e eu vejo um governo hoje que faz o seu bel prazer. O governo do mundo, ele age dentro de algumas circunstâncias. Por exemplo, Israel estava sob a égide de um governo teocrático. Você hoje está debaixo de que tipo de governo? Governo democrático, monárquico ou um teocrático? Teocrático, democrático e monárquico, tudo junto hoje. E olha que se tivesse mais alguma coisa, ia juntar. Anárquico, ou seja, oriundo da anarquia. É esse país que Deus quer levar para o céu? É esse tipo de conduta que Deus quer levar para a sua mansão celestial? De jeito nenhum, meu irmão. Deus quer um povo santo, zeloso e de boas obras. Glória a Deus aí? Maravilha. Outra coisa, olha bem, meus irmãos, o governo teocrático, Moisés morreu e o seu substituto foi Josué. Sob o seu comando, Israel conquistou a terra de Canaã e instituiu um governo em que a autoridade governamental vinha de onde? De Deus. Que governança era essa? A teocracia. Tá? Então veja bem, esse governo teocrático, nós precisamos chamar ele para a nossa vida, irmãos. E o que é um governo teocrático? Rapaz, eu queria ir hoje no Mutirama, hoje é um domingo, eu queria ir no Mutirama, mas espera aí. Senhor, eu vou no Mutirama hoje, que é o dia da escola dominical, agora de manhã, ou eu vou para a casa do Senhor para te adorar? Qual será a resposta de Deus, irmãos? Qual será a resposta de Deus, igreja? Uma moça preparando para ir para uma boate, e toda está passando no espelho, os produtos, está toda se belezando, toda se ajeitando, penteando cabelo. Aí apareceu um rosto no espelho e perguntou para ela: para onde você vai, minha filha? Ela assustou, afastou. E no que ela assustou e afastou, ela respondeu para ela mesma: olha, eu vou na boate hoje. Aí a voz falou para ela: quando você chegar na boate, pergunta se eu vou entrar contigo. Aquela moça saiu preocupada. E ela foi preocupada. Quando chegou na porta da boate, ela perguntou. Ela já sabia que era Deus que falou com ela no espelho. E ela perguntou: Espírito Santo, se eu entrar, o Senhor entra comigo? Ela esperou resposta e não teve nenhuma resposta. Eu deixo isso para você. Tudo que você for fazer na sua vida, você não tem que estar contando para pastor sua vida não, meu irmão. Você não tem que estar pedindo autorização da sua vida para pastor não. Agora, para o sumo pastor você tem. Para ele você tem. Você está entendendo, sim ou não? Então antes de você fazer qualquer coisa, pergunta a ele: Espírito Santo, se eu fizer isso, o Senhor aprova? Se ele responder que sim, faça. Mas se ele não te der resposta nenhuma, meu irmão, não faça não. Amém, gente? Vamos mais para frente. O reino de Israel eu quero falar agora sobre o governo monárquico.
o reino de Israel esteve sob a liderança de Saul, Davi e Salomão por 120 anos. Olha, irmão, meu Deus do céu, Saul, Davi, Salomão, 120 anos. Você já imaginou, irmãos, se o nosso presidente da república aí ficasse 30 anos no governo? Você já imaginou se os nossos governantes, já imaginou se o pastor Ivan ficasse aqui 30 anos nessa igreja? Irmão, ia ter dia que você ia falar assim, eu não aguento ir para aquela igreja, não aguento olhar a cara daquele negrinho mais. Sabe por quê? Tudo que vai demais, tudo que é demais, tudo que demora demais, tudo que não, parece que não acaba mais, traz transtorno. É por isso que há essas trocas pastorais, é por isso que Deus faz algumas mudanças, é para tirar algum, por exemplo, talvez tinha um irmão que estava aqui desesperado, querendo uma mudança, talvez lá na outra igreja tinha um irmão desesperado querendo uma mudança, orando a Deus, pedindo a Deus, Deus faz um reviravolta e muda, aí Deus faz o quê? Deus faz o governo teocrático dele se estabelecer aonde? No trono do coração do homem, através das suas ordenanças. Então, irmãos, imagina, Saul, Davi e Salomão, eles tiveram 120 anos na direção em Israel. Aí depois vem um cidadão, olha bem, o rei Salomão morreu em 931 a.C., mas aí vem o seu filho, marcando assim a decadência política, moral e religiosa da monarquia. Quem foi que fez essa decadência? Salomão. Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Mas isso aí até então não era muito problema. Mas o problema é que naquela época ele se enveredou com os deuses estranhos. Os deuses das mulheres ele também adorava. Ou seja, um homem que tinha tanta sabedoria entrou e caiu numa situação caótica de decadência. O que eu aprendo aqui? Roboão, seu filho, ele assumiu o reino. Olha bem, Roboão, que era o filho dele, assumiu o reino. E aí o que aconteceu quando ele assumiu o reino? Ele teve que dividir esse reino em quantas partes? Em duas. Israel foi dividido em duas partes. E essas duas partes dá-se o nome de Reino do Norte e Reino do Sul. Essa é a história, irmão. Eu estou contando uma história para você entender o livro de Israel lá na frente, as lições que virão. Eu estou te contando uma história para você entender até como que aconteceu que Israel caiu na mão do Egito, da Babilônia, de ser cativo, tá bom? Israel não, Daniel. O reino do norte constituía de 10 tribos e o do sul de apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. O império assírio dominou o reino do norte e colocou debaixo de um jugo todos os príncipes do povo. Entre esses príncipes, quem estava? O reino do sul teve momentos de glória, mas igualmente alguns reis viveram vidas de calamidades. Constituído por alguns reis piedosos e outros ímpios, acabou por ser inválido pelo império da Babilônia. Entre os anos 606 a.C. e 587 a.C., Nabucodonosor levou cativo os nobres de Jerusalém, príncipes intelectuais e homens de guerra, deixando em Judá apenas os pobres e os deficientes. Aqui começou a história em que Daniel começa a viver uma vida difícil em Babilônia. Quem foi que pegou esse povo? Quem foi que levou esse povo? O rei da Babilônia, o império babilônico. Nabucodonosor fez isso, levou esse povo e deixou esse povo cativo, preso, vivendo sobre uma vida de escravidão. Eles viviam debaixo de um domínio tributário, O que é um domínio tributário? Domínio tributário é o que se faz hoje o governo. Por exemplo, você vai comprar um carro hoje, esse carro, 27,2% é imposto para o governo. E somente os 66 e uns quebradinhos, quase 67, basicamente aí
o lucro dos seus empresários, e ainda tem que pagar os seus funcionários, e ainda tem que pagar a matéria-prima. Então veja bem, esse povo vivia debaixo de um governo tributário, que tributava tudo que eles ganhavam. Tributo quer dizer imposto, tá? O que mais? Os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia. Quais foram esses fatos? Esses fatos eu conto para você. Contexto político do reino de Judá. Em 606 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E além da nobreza, tomou da cidade todos os utensílios do templo. Ouro, prata e pedras preciosas. Joaquim, que era o rei na época, foi também levado cativo. Irmãos, o que eu aprendo com isso aqui? Hoje, irmãos, tem uma história triste aqui. Eles levaram todos os utensílios da casa de Deus que eram de ouro, que tinham cobres, que era de prata, ouro e prata. Olha bem, irmãos, os homens da casa de Deus para servir ao templo não tinha ouro, eles fizeram utensílios de cobre para ficar amarelinho, igualzinho o ouro. Os que estavam usando a prata, eles fizeram tipo de alumínio para simbolizar a prata. O que eu pergunto hoje? Estamos vivendo uma sociedade, olha o tanto que essa mensagem de Daniel é real. Estamos vivendo uma sociedade hoje o seguinte: eu estou precisando, minha calça descosturou, tinha que ser uma linha preta. Não tem linha preta não, só tem vermelha. Não serve, põe uma vermelha aqui mesmo. Eu estou vivendo isso hoje. Não tem uma palavra de Deus abençoada, não tem não. Não, me dá uma palavra qualquer do Santo Espírito mesmo, o importante é ter palavra. Está errado, irmãos. Nós não podemos trocar o preto pelo vermelho. Nós não podemos trocar a santidade pela iniquidade. Pode falar, pastor Isaac. Sem saber. A Bíblia fala o seguinte: por não conhecer a minha palavra, muitos estão faltos de entendimento. E aí tem outro texto que diz: conhecereis a verdade não. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha bem, em 2 textos bíblicos, nós já matamos muita coisa. Está faltando o que, meus irmãos? Ler. Não tem nada não. Eu não dei conta de ler um capítulo da Bíblia hoje, viu, pastor Edson? Tem nada não. Eu vou ler um livro de autoajuda hoje. Esse livro de autoajuda vai resolver o problema. Não vai não, meu querido. Bíblia é Bíblia. Autoajuda é autoajuda. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo psicologia, mas eu estou precisando de comprar o livro, mas o livro está muito caro, rapaz, está 240 esse livro. Não, tem um livro ali de direito da Constituição Federal. Não tem o de psicologia, eu vou pegar o da Constituição Federal. Irmão, para com isso, irmão, não tem jeito não. Então nós estamos trocando as coisas hoje, e Daniel está trazendo isso aqui à tona para nós. Quando eles saquearam o templo, quando eles levaram cativo, eles levaram tudo para os deuses dele, da Babilônia. E o povo do Senhor ficou sem ter os utensílios de ouro e de prata para servirem ao Senhor. Sabe o que eles fizeram? Utensílios de cobre e utensílios de prata. Não tem ouro, vai cobre. Não tem prata, vai alumínio. Não faça isso não, meu querido. Por favor, não faça isso não. Não troca o santo pelo profano. Em nome de Jesus. Vai um amém aí? O que mais que eu aprendo aqui? Israel no exílio babilônico. Quando estava exilado, uma liderança perde a intimidade com Deus e, por consequência, a credibilidade entre os homens, como aconteceu com os últimos reis em Israel de Judá. Quando uma liderança perde a intimidade com Deus e, por consequência, a credibilidade entre os homens, como aconteceu com os últimos reis de Israel e de Judá,
A tragédia espiritual e moral é inevitável. Irmãos, eu vou falar da nossa estirpe, da nossa raiz. Tantos pastores hoje fazendo tantas coisas erradas. Tantos pastores hoje, não vou falar de membro, não vou falar de pessoas que não têm conhecimento, vou falar de pessoas que tinham tudo para não errar, para não falhar. Vou falar da minha estirpe. Tantos pastores hoje que não podia estar aí entrando em corrupção, errando, pecando. Irmão, você pensa que corrupção é só quando você aceita um dinheiro de alguém fora do rumo? Não. Quando você está na internet, pastor, olhando alguma coisa que não convém, isso é corrupção. Você está se corrompendo diante do pecado. Vocês sabiam disso, irmãos? Sim ou não? Sim. E aí, por consequência, esse líder, ele começa a perder a intimidade com o Deus da glória. E aí as pessoas começam a ver ele praticando algumas coisas, e as pessoas que estão vivendo sob a sua tutela, a sua autoridade, começam também a descredibilizar desse líder. Sabe o que vai acontecer, irmão? Fracasso. É inevitável o fracasso naquele convívio, naquela circunscrição, naquela comunidade. O fracasso está fadado. A vida de cada homem. Mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, você e eu, nós vamos nos guardar para que o Senhor venha achar a gente como homem segundo o coração dEle. Guarde para o Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus. A palavra hoje não é uma palavra de emocionar, a palavra hoje é uma palavra de razão, para você entender a história. E se você entender essa história, você vai para casa sabendo o seguinte: então por isso que nós vivemos toda essa história. A de Abraão nasceu lá Isaac, de Isaac nasceu lá Esaú e Jacó, e de Jacó nasceu os clãs, e foi fora. Então é por isso. É isso, meu irmão. O que mais que eu aprendo aqui? Por outro lado, Deus nos ensina a conhecer os seus desígnios. Foi no exílio babilônico que Israel aprendeu a conhecer a Deus e não aceitar outros deuses em seu lugar. O cativeiro proporcionou à volta do povo de Deus a comunhão com o Altíssimo. Irmão, talvez você está pensando assim: mas não é possível, que luta que eu estou passando. Comece a orar, fala com o Senhor. Senhor, olha para mim agora, Senhor. Aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo que está fora dos planos do Senhor? Porque quando Deus levou esse povo aqui para o cativeiro, Deus queria que eles enxergassem alguma coisa, que Deus queria que eles vissem alguma coisa. Irmão, irmão, se está tudo dando errado para mim, alguma coisa está errado. É lógico que, por exemplo, nem tudo que às vezes está dando errado para a vida de uma pessoa é pecado. Não estou dizendo que é pecado, mas Deus vai tratando. Às vezes um simples deixar de orar durante o dia. Tem gente que levanta, irmão, ele mal fala assim: obrigado, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, e para o serviço. Na hora de comer, ele só ora na hora de comer o feijãozinho com arroz do dia a dia. Senhor, obrigado por esse pão em nome de Jesus. E tem gente que na frente da televisão já está, na frente da televisão já fica. Irmão, nós temos que aprender que Deus, ele não olha as coisas muito importantes, não. Deus olha as coisas pequenininhas, simplesinha. Quando você para uma manhã, olha bem, você muitas vezes tem uma entrevista de emprego, você vai arrumadinho, jeitadinho, bonitinho, engraxa o sapato, na hora de vir para a igreja. Ai meu Deus, estou cansado hoje, cansado. Não vou na igreja hoje não, acho que estou cansado. Não, mas eu vou, não posso ir não. Nossa, a camiseta, pingou um pingo de gordura aqui. Não, Deus nem vai olhar para isso não. E vem, meu querido. Eu não estou querendo falar que você tem que vir com a roupa bonita, não. Eu estou querendo que você tem que fazer o melhor para o seu Deus, o melhor para o Senhor. Você está entendendo? Então, meu querido, às vezes para fazer a entrevista de emprego, chega lá o entrevistador, ele tem até que tapar o nariz um pouquinho de tanto perfume que tem. Para ir na casa do Senhor, às vezes eu não passo um perfuminho. Não, eu vou para a casa de Deus mesmo, Deus me entende. É igual família. Irmãos, olha para você ver o tanto que Daniel nos ensina acerca desta lição. Família. Eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho. Mas eu dou atenção para tantas pessoas, tanta gente, os meus parentes, os meus amigos, e minha esposa e meu filho vai ficando de lado.
Vai ficando de lado. Por quê? É família, me entende. É família, me entende. Um dia, meu irmão, a casa vai cair. E aí não tem jeito de entender mais não. Irmão, olha Deus falando aqui hoje. Deus está falando. Deus está falando. Para quem tem Espírito de Deus na vida, Deus está falando, meu querido. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos mais? A partir desse panorama histórico que nós falamos aqui hoje, olha bem o que vai acontecer. O povo de Deus se rebelou contra o Senhor e, como não se arrependeu, sofreu com o exílio na Babilônia. Meu irmão, antes de você entrar para o exílio da Babilônia, se arrependa, confesse ao Senhor e volte para o primeiro amor, e vamos viver essa nova fé abençoada na pessoa bendita de Jesus Cristo. 3. Daniel, o autor e o livro. Nós já falamos lá no primeiro tópico, já fiz um apanhado geral naquela primeira passagem, mas eu quero aqui só falar rapidamente. O homem Daniel, há pouca informação histórica sobre a família de Daniel, senão a de que ele era da linhagem real de Israel. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Levado para a Babilônia, ainda muito jovem, Daniel destacava-se como um judeu inteligente e bem instruído. Ele possuía firmes convicções no Deus de Israel e era contemporâneo de dois importantes profetas da nação israelita. Primeiro, Jeremias, e segundo, Ezequiel. Certamente esses profetas deixaram seus exemplos como legado, ou seja, como ali uma herança para a vida de Daniel. Tá bom? O que mais que eu aprendo aqui? Daniel, irmãos, ele tinha o livre-arbítrio, como eu tenho hoje, de não querer mais ser crente e viver no mundo. Eu tenho um livre-arbítrio agora, se eu quiser, olha bem, nem Deus interfere. Se eu quiser deixar esse microfone, pegar tudo aqui, fechar o semblante, sair aqui e ir embora, ninguém aqui pode fazer nada. É o meu livre-arbítrio. Fui grosso, fui rude, fui mal educado, mas eu decidi fazer isso. Você sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? Estão decidindo fazer coisas que as pessoas estão olhando e vendo a grosseria dele, a grosseria dela. Meu querido, antes de você fazer alguma coisa, entenda que antes do seu pai, da sua mãe, do marido, da esposa, do filho, da filha, do avô e da avó, tem um Deus que está vendo o que você está fazendo. Amém, meu irmão? Vai um glória a Deus aí? A importância do livro. O livro de Daniel possui dois conteúdos, já falei, histórico e profético. No plano geral da revelação divina, o livro de Daniel ocupa um lugar de suma importância. Do capítulo 1 ao 6 é o conteúdo histórico, e do capítulo 7 ao 12 é um livro profético. Salmos é que tipo de livro, irmãos? É um livro poético. Por isso que quando você vai ler Salmos, você não fala versículo, porque são hinos ali, são coisas que você vai recitar como se fosse uma poesia. Imagina comigo agora, Davi pega Deus, Senhor, olha para mim aqui, o Senhor agora vai ser o quê? O Senhor agora vai ser o pastor. Deus, e eu vou ser a ovelha. Combinado? Combinado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque se o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir sede. Se o Senhor é meu pastor, eu vou ter provisão todo dia. Se o Senhor é meu pastor, o Senhor não vai me levar para as águas fundas, mas mesmo se eu afundar, o teu cajado me consola e me traz de volta. Amém, querido? É isso que Daniel está querendo ensinar para nós aqui, através desse livro dele. Nós podemos aprender muito, irmãos. Não falte às escolas bíblicas dominicais. Vocês vão ver o quanto Deus vai trabalhar na vida do casal, da família, através do livro de Daniel. Vai um amém aí, meus queridos? Olha bem, para a gente encerrar, a autoria e as características do livro. A autoria e as características do livro. Indiscutivelmente, foi o próprio Daniel quem escreveu o livro entre os anos 606 a 536.
ele iniciou sua obra escrevendo na Babilônia e posteriormente encerrou no palácio de Susa. O livro contém 12 capítulos, majoritariamente escrito em hebraico, executando a seção 2.4 até o 7.28, que foi escrito em dialeto aramaico, o dialeto que o próprio Senhor Jesus falou. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que nós temos uma história, e nós não temos como negar essa história. Você tem uma história. Se você for pegar a sua história desde criança e trazer aos dias atuais, vai ter momentos na história que você vai falar assim: oh, glória a Deus. Vai ter momentos na história que você vai querer esconder o rosto de vergonha. Vai ter momentos na história que você vai falar assim: ah, meu, que maravilha, que lembrança boa. Mas vai ter momento na história que você vai querer virar as costas e sair caladinho com vergonha. Mas aí você vai olhar o último momento da história, quando você se arrependeu de tudo e virou e se transformou em uma nova criatura para Deus. É necessário ter a história para que você veja quem é você hoje. Foi o que aconteceu com Daniel. Meus irmãos, uma das razões da importância do livro de Daniel está no fato de que, em sua maioria, as predições escatológicas ainda não se cumpriram. Conclusão: o livro de Daniel nos mostra o compromisso de um homem que se dispõe a servir a Deus, mantendo a sua integridade moral e espiritual, sem fazer concessões ao sistema idólatra e opressor da Babilônia. Aprendemos igualmente que a história humana não é casual, mas dirigida pelo Deus soberano, que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? É esse o primeiro texto. É esse o Daniel nosso contemporâneo. É esse o Daniel que vai falar ao longo aí dessas 11 lições pela frente, que nós teremos acerca, aliás, 12 lições pela frente que nós teremos acerca de como ser um cristão melhor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus possa falar melhor ao teu coração.